Olá, gente! Vamos para mais um vídeo de revisão. Então, sejam bem-vindos ao módulo 1 English. Bom, nós vamos iniciar o nosso vídeo falando dos adjetivos possessivos ou possessive adjectives. Os adjetivos possessivos são palavras que têm a função de modificar um substantivo, indicando propriedade ou posse. Por exemplo, na frase This is her book. Este é o livro dela. O adjetivo possessivo her dela está especificando que o livro pertence a ela. Então, na língua inglesa, os adjetivos possessivos são my, your, his, her, its, our, your, their. E não esqueçam que it é também um adjetivo neutro. Bom, gente, os adjetivos possessivos na língua inglesa apresentam algumas características quanto ao número e ao gênero, tá? Então, os adjetivos possessivos, eles não se diferenciam em número, ou seja, eles não apresentam plural. O mesmo adjetivo, ele é usado em frase singular ou plural. O que vai fazer a diferença é o substantivo que acompanha ele. Então, this is our pen. Esta é nossa caneta. That is my magazine. Aquela revista é minha. These are our pens. Estas são nossas canetas. Those are my magazine. Aquelas são minhas revistas. Os adjetivos possessivos também não se diferenciam em gênero, ou seja, eles podem ser utilizados tanto para o masculino quanto para o feminino. He hates my sister. Ele odeia minha irmã. He hates my brother. Ele odeia meu irmão. Sendo assim, os adjetivos possessivos são usados frente a um substantivo para modificá-lo, indicando posse ou propriedade, e não variam nem em gênero, nem em número. Agora nós vamos falar de plural dos substantivos, ou plural of nouns. Como na língua portuguesa, o plural de substantivo no inglês, ele é identificado de maneira bem fácil. Na maioria dos casos, formamos o plural na língua inglesa acrescentando S. One car, two cars. A lovely book, three lovely books. A Microsoft computer, 10 Microsoft computers. Bom, agora nós vamos falar dos casos especiais do plural. Então, temos umas formações diferenciadas para alguns substantivos que terminam em CH, S, SS, SH, X, O e Z. Estes substantivos, eles formam o plural, recebendo ES. Então, plural em palavras com final CH. Church, churches. Roach, roaches. Match, matches. Mas atenção, se o CH tiver som de K, como na palavra monarch, o plural é feito apenas com o acréscimo de S. Monarch, monarchies. Plural em palavras com final S. Eles recebem ES. Bus, buses. Lens, lenses. Cactus, cactus. Palavras
com final SS também formam o plural, recebendo ES. Boss, bosses, class, classes, actress, actress. Plural em palavras com final SH também são formadas recebendo ES. Brush, brushes, dish, dishes, wish, wishes. Plural em palavras terminadas com X. Essas palavras também formam o plural recebendo ES. Box, boxes, suffix, suffixes, tax, taxes. Plural em palavras com final O. Nesse caso, nós temos duas possibilidades. As palavras terminadas em O podem receber ES. Búfalo, búfalos, tornado, tornados, torpedo, torpedos, tomato, tomatoes. Mas, quando a palavra é de origem estrangeira, elas formam o plural recebendo apenas a letra S. Avocado, avocados. Gueto, guetos. Foto, fotos. Plural em palavras com final Z. Essas palavras também formam o plural recebendo ES. Topaz, topazes. Bom, além do acréscimo de ES, né, em palavras que terminam com Y, nós podemos formar o plural acrescentando IES. Nesse caso, o Y ele precisa vir precedido de uma consoante. Ele será eliminado e nós colocaremos a nossa terminação. Exemplo, country, countries. Secretary, secretaries. History, histories. Já em palavras onde o Y vem precedido de vogal, o plural é sinalizado, ou seja, é formado apenas com o acréscimo de S. Boy, boys, toy, toys, pray, praise. Com os substantivos terminados em F ou FE no singular, nós, para formarmos o plural, precisaremos trocar esse F ou esse FE por V ou VE para acrescentar ES. Life, lives, knife, knives, wife, wives. Alguns vocábulos da língua inglesa, eles não possuem versão no singular, ou seja, a palavra é sempre escrita no plural. Então, vamos ver alguma dessas versões pluralizadas. Eyeglasses, óculos, ou simplesmente glasses. Pajamas, pijama. Mathematics, matemática. Trousers, calça. Sabe por que isso acontece? Por exemplo, com óculos, eyeglasses, nós contamos as hastes, e por ter duas, ela vai estar exatamente no plural. São duas hastes, são duas lentes. Em trousers, calça, nós temos duas pernas na calça. Então, por isso, a palavra é pluralizada. Alguns substantivos com OO formam o plural, trocando esses Os por EE. Foot, feet, tooth, teeth. Existem também alguns substantivos que apresentam a mesma forma para o singular e para o plural. São eles fish, sheep, fruit. E como saber quem é singular e quem é plural? Isso vai depender do número que for usado para contabilizar ou de algum adjetivo que vá influenciar nisso, né? Por exemplo, one fish, two fish.
a fruit, many fruits. Além disso, existem alguns substantivos que são bem irregulares quanto ao plural. E aí a gente vai ter que memorizar, gente, não tem outra escapatória. São eles: child, children, ox, oxen, mouse, mice, person, people. Só tem esses, professoras? Claro que não, a lista é bem maior do que vocês imaginam. Mas vamos ficar com esses por enquanto. E aí, para vocês lembrarem, eu estou deixando aqui essa tabelinha com alguns exemplos de todas as regras do plural of nouns. Agora nós vamos falar do indefinite article, ou artigo indefinido. A e an. Eles significam uma. Os artigos são palavras que precedem os substantivos, podendo determiná-los ou indeterminá-los. Nesse caso, os artigos que estudaremos são os artigos indefinidos. Portanto, eles não vão determinar o substantivo que estiver acompanhando. Em inglês, os artigos indefinidos são a e an, que significam uma. Gente, não é a, an, uma. Os dois têm o mesmo significado. Nós utilizamos somente antes de substantivos no singular e que sejam contáveis. Vejamos em quais situações nós utilizamos os artigos indefinidos a e an. An, ele é usado antes de substantivos no singular que se iniciem por vogal ou por H quando não pronunciado. Gente, o que importa aí não é a escrita, e sim o som. An orange, an apple, an idea, an ugly cat, an engineer, an hour. Vejam que na palavra hour, o H é mudo. Já o artigo indefinido a, ele é utilizado antes de substantivos no singular, que se iniciam por consoante, ou pela letra H quando este for pronunciado, que é o que a gente chama de H aspirado, que é quando o H ele tem som do R de rosa. Ou caso uma vogal tenha um som de consoante. A dog, a beautiful girl, a book, a new project, a horse, a heavy metal band, a university, a uniform. Esse U na palavra university e uniform, eles têm o mesmo som do pronome pessoal you. E como o you começa pela letra Y, é considerado uma vogal com som de consoante. O que não devemos esquecer jamais é que os artigos indefinidos a e an são usados unicamente com substantivos no singular ou substantivos contáveis. An elephant, an Australian girl, a Brazilian boy, a beautiful beach. Eu tenho como contar, eu tenho como dar quantidades, certo? E eles, nesse caso, estão no singular. Os artigos indefinidos a e an, eles são usados antes de substantivos que são apresentados e mencionados pela primeira vez. I have an interesting CD called The Superman. Eu tenho um CD interessante chamado Super-Homem. I have a very intelligent friend. Her name is Carla. Eu tenho uma amiga muito inteligente. O nome dela é Carla. Então, a gente não sai usando o artigo indefinido de uma forma ou de outra. Ele é usado apenas para apresentar, né, algum substantivo pela primeira vez.
E assim nós encerramos mais um vídeo de revisão. Espero que tenha sido válido, espero que eu tenha ajudado, que tenha diminuído um pouco das dúvidas de vocês. See you later, mas agora é hora de praticar. Pega as atividades e vamos colocar a mão na massa e resolver tudo aquilo que a gente tem de dúvida ainda. Para segunda-feira estarmos reunidos.